Saudamos a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por estarmos em mais um programa, o meu programa, o seu programa, o nosso programa, Reflexão Bíblica. Que Deus abençoe estes minutos que aqui estaremos compartilhando uma palavra de Deus aos nossos corações. Queremos agradecer ao nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, sempre nos dá esta oportunidade de compartilharmos a palavra de Deus aqui no Reflexão Bíblica, e também a toda a equipe que ajuda o nosso pastor nesta grande obra. Queremos deixar um versículo na palavra de Deus, iniciar a nossa reflexão com um versículo que se encontra no Novo Testamento. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, o versículo de número 30, diz assim a palavra de Deus: Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual, para nós, foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Muito bem, este é o versículo que serve de base para a nossa reflexão, nossa meditação nesta oportunidade. O apóstolo Paulo, ele está falando aos irmãos de Coríntios sobre a palavra da cruz, sobre o poder de Deus revelado em Cristo Jesus e sobre a pessoa bendita de Jesus e como ele satisfaz tanto a Deus com a obra que foi realizada na cruz, como satisfaz a necessidade humana de conhecer a Deus, de servir a Deus, de estar na presença de Deus. Em Cristo, segundo Paulo, nós temos tudo que necessitamos está em Cristo, tudo que a nossa alma nela está em Cristo, tudo que desejamos de fato está em Cristo, tudo o que precisamos para a nossa felicidade verdadeira está em Cristo, tudo o que precisamos para a santidade de vida está em Cristo. Tudo o que precisamos para uma perfeita paz está em Cristo. Tudo o que precisamos no nosso caminhar com Deus está em Cristo. Tudo o que precisamos para viver a vida cristã agradável aos olhos do Senhor está em Cristo. Cristo é tudo para nós. Na verdade, Paulo, aos Colossenses, ele chega a dizer que Cristo é tudo em todos. Porém, no nosso texto, o apóstolo, ele vai dizer assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Quando Paulo, no contexto, fala da sabedoria de Deus, quando ele expressa que os gregos buscam sabedoria e os judeus buscam milagres, buscam maravilhas, e ele diz: mas nós pregamos a Cristo. Cristo é poder de Deus, Cristo é sabedoria de Deus. A palavra do Senhor chega a dizer que ele é a sabedoria de Deus, mas aqui no versículo 30, ele é a nossa sabedoria. No versículo 24, ele é a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 24. Pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Agora no versículo 30, Paulo diz: ele é a nossa sabedoria. Diz: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual foi feito para nós, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria. Então Cristo é a sabedoria de Deus, e Cristo se torna nossa sabedoria. E é Deus quem faz isso. A palavra de Deus diz em Colossenses, no capítulo 2, o versículo de número 3, em uma certa tradução diz assim: porque ele é, Jesus, ele é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Meus queridos irmãos, é muito interessante ele começar dizendo que Jesus é a nossa sabedoria.
Ele está dizendo que Jesus foi feito por Deus, nossa sabedoria. Agora, é necessário entender que quando Jesus é a nossa sabedoria, e a nossa sabedoria, fazemos o que com ela? E a sabedoria que nós já julgamos ter, ou pretendemos ter, ou temos a pretensão que temos sabedoria, nós a abandonamos. Porque ou você tem Cristo como sua sabedoria, ou você tem sua própria sabedoria. É impossível ter os dois. E era isso que acontecia nos dias neotestamentários, quando Jesus aqui cumpriu o seu ministério, chamado ministério terreno, porque foi durante o tempo que ele aqui viveu. Muitos rejeitaram a Cristo, muitos não quiseram a ele, muitos chegaram a dizer palavras duras contra ele, muitos o rejeitaram, o desprezaram, muitos o menosprezaram, e estes que mais desprezavam a Cristo, que mais rejeitavam a Cristo, eram considerados os sábios, eram considerados os entendidos, eram considerados os que sabiam das coisas. É por isso que o profeta Jeremias, muitos anos antes de Jesus nascer e de se tornar da parte de Deus a nossa sabedoria, ele escreve, Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24, ele diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força. Aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço juízo, justiça e misericórdia na terra. Então, meus queridos irmãos e amigos, já que Cristo é nossa sabedoria, nós rejeitamos a sabedoria própria, a sabedoria que pensamos que temos. E quando nós ou aceitamos Cristo como nossa sabedoria, ou rejeitamos. No momento que aceitamos Cristo como a nossa sabedoria, rejeitamos a nossa própria. Então agora o homem fica ignorante porque tem Cristo, o homem não estuda, o homem não desenvolve intelectualmente. Do contrário, muito do contrário. Quando Cristo é a nossa sabedoria, nós temos uma sabedoria que Tiago escreveu, que é uma sabedoria que vem do alto, e Cristo veio do alto. E esta sabedoria revela os mistérios celestiais, revela os mistérios de Deus. Esta sabedoria revela o próprio Deus em sua essência, em sua grandeza. O apóstolo está dizendo assim, olha, Cristo agora ele é a nossa sabedoria. Então ele que abre os mistérios da revelação de Deus. Ele que abre os tesouros da sabedoria divina. Então precisamos desta sabedoria, que é a sabedoria que vem do alto. Porque existe a sabedoria humana, como estamos comentando, e existe a sabedoria do alto. Em Tiago, no capítulo de número 3, a carta que Tiago escreveu, ele explica para nós. Tiago, na carta de Tiago, capítulo de número 3 da carta de Tiago, ele vai dizer uma expressão muito interessante. Ele fala da sabedoria terrena e da sabedoria que vem do alto. E Cristo é a sabedoria que vem do alto. Se os irmãos e amigos puderem, tiverem uma Bíblia ao seu alcance, podem também comparar com Provérbios capítulo 8, onde a sabedoria que se expressa em Provérbios 8 é o próprio Filho de Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz agora que ele foi feito por Deus, nossa sabedoria. Mas Tiago, ele mostra um contraste que há entre a sabedoria terrena e a sabedoria que vem do alto. Quando ele diz em Tiago, capítulo 3, versículos 13 ao 18, ele diz: quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena,
animal e diabólica, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, e Jesus é o Salvador que veio do alto, Ele é o Redentor que veio do alto. A sabedoria, e Ele é a sabedoria também, sabedoria de Deus e nossa sabedoria, feita por Deus, nossa sabedoria. Ele é a sabedoria que vem do alto, é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então, meu amigo, meu irmão, Cristo é a nossa sabedoria, ou seja, nele nós temos o conhecimento de Deus, nele nós sabemos quem é Deus, ele revela Deus, ele revela a essência de Deus, a natureza, a pessoa de Deus, está revelado em Cristo Jesus. Tudo o que você necessita saber, você saberá em Cristo Jesus, porque Ele foi feito por Deus, nossa sabedoria. Mas o homem de Deus, ele disse também, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria. E agora ele diz, e justiça. Meus irmãos, é a mesma coisa. Ou você tem a sua justiça, ou você tem Cristo como a sua justiça. Se você tiver a sua justiça, e se eu também tiver a minha justiça, eu posso me incluir, a nossa justiça, então a minha e a sua é a nossa, em Isaías capítulo 64, versículo de número 6, diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia. As nossas justiças, não são as nossas injustiças, nem os nossos delitos, nem os nossos pecados, nem os nossos erros. São as nossas justiças, são como trapos de imundícia. Ou, certa tradução usa no singular, a nossa justiça é como trapo imundo, é como trapo de imundícia. Então, meus irmãos, meus amigos, muitas pessoas estão com a justiça própria. Os fariseus eram religiosos no tempo de Jesus, assim como havia também essênios, assim como havia também outros religiosos naquela época, eles não aceitaram Jesus também, eles rejeitaram Jesus, eles negaram de que Jesus fosse o Salvador, o Redentor, o Filho de Deus enviado para salvar a humanidade. E por quê? Porque eles estavam inchados, estabelecidos na sua justiça própria. Eles estavam com a justiça deles, aferrados ou segurados ou seguros ou abraçados à sua própria justiça, talvez da sua própria religiosidade, como por exemplo dos fariseus, mas só que muitas pessoas entenderam que a sua justiça não tem valor. A justiça que vale é a de Cristo, a de Deus em Cristo. E Cristo é a justiça de Deus e Cristo agora é feito nossa justiça. Escute bem, Deus coloca a justiça de Cristo ao nosso dispor pela fé. A partir do momento em que você entende isso, agora você tem a Jesus. Quando você tem a Jesus, você tem sabedoria. Quando você tem a Jesus, você tem justiça. Mas a sabedoria que você tem não é sua, é Cristo que revela. A justiça que você tem não é sua, o crédito não é seu, o mérito não é seu. É Cristo que cumpriu a justiça de Deus, e quando você assim entende, então acontece o que profetizou Jeremias, quando ele, usado pelo Senhor, ele dizia duas vezes, tanto no capítulo 23, versículo 6, como no capítulo 33 e versículo 16. Ele dizia assim, e o seu nome será Jeová Tsidkenu, que quer dizer justiça nossa. É bonito porque Jeremias profetiza e Paulo confirma muitos anos depois, já nas cartas onde ele vai expor o Evangelho.
Os evangelhos está a manifestação de Cristo. Nas cartas está a explicação da doutrina ou do evangelho de Cristo. E Jeremias profetiza e Paulo depois confirma. Sim, ele foi feito por Deus, a nossa justiça. Então, quem é a sua sabedoria? Ou aonde você encontra a sabedoria? Em Cristo. Uma vez alguém disse, não, se você quer conhecer a Deus, você procure fulano. Não. Se você quer conhecer a Deus, os mistérios de Deus, a revelação de Deus, a essência de Deus, a pessoa de Deus, o caminho é um só, é Jesus Cristo, porque Ele é a sabedoria de Deus e Ele se torna nossa sabedoria. E se você precisa, eu não preciso de sabedoria, eu já tenho Cristo, minha sabedoria, então saiba que você tem muito mais, porque você tem Cristo, justiça. Agora, a sua justiça não é sua justiça, é a justiça de Cristo em você. Ele é a tua justiça. Então Ele te faz justo, Ele te justifica, Ele é aquele que traz nova vida a ponto de o homem, por mais pecador que seja. E é isso que as pessoas não entendem. Quando uma pessoa que de repente tinha uma vida que a sociedade conhecia, era marginalizado, era uma vida pregressa, como dizem, uma vida como um vil pecador, como um pecador dos mais terríveis. Quando aceita Cristo, é isso que alguém diz, mas por que agora ele está dizendo que tudo mudou? É porque agora a justiça de Cristo está nele. O mérito não está nele, o mérito não está no homem, o valor não está no homem, mas o homem, a mulher, a pessoa que aceita Cristo como Senhor e entende que Cristo é sua sabedoria, ele vai entender também que Cristo é a sua justiça. Agora está vestido com a justiça de Cristo, agora está justificado com a justiça de Cristo, agora é declarado justo, não por mérito próprio, senão que pela justiça de Cristo. Isso é a essência do Evangelho. É a essência do Evangelho que Jesus pregou, que Paulo pregou, que os apóstolos pregaram e que os grandes servos de Deus na história da humanidade, da cristandade, pregaram. Cristo é a nossa justiça. E a Bíblia continua dizendo, porque diz, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o nosso texto, não é? 1 Coríntios 1:30, o qual para nós foi feito por Deus. Sabedoria, já explicamos, ou tentamos explicar. Justiça também, tecemos alguns poucos comentários, mas ele também foi feito por Deus para nós. Santificação. E agora é muito interessante, porque santificação vem de santo. A palavra santo, ágil, no original hebraico, significa separado. Separado com e para. Porque não é simplesmente separado, que geralmente a gente escuta alguém dizer é separado, mas é separado eu tinha dito, é separado de e para. Não simplesmente separado de alguém ou de alguma coisa, senão que para alguém ou para algo. Então, santo significa separado de, para. Tem dois aspectos. Se separa de certas coisas, mas é para se santificar ou para se consagrar, se devotar a outrem. No caso, a Deus. Então, santificação é um processo que que a palavra de Deus estabelece para nós. Mas agora a palavra de Deus diz que Jesus é a nossa santificação, esta santificação. E como é isso que Jesus é a nossa santificação? Sim, Jesus é a nossa santificação. Todos os meios santificadores bíblicos passam por Jesus. Veja, a palavra de Deus chega a dizer que o sangue de Jesus é que nos santifica, é que nos purifica. 1 de João, capítulo 1, versículo de número 7, está escrito assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, meus amigos, meus irmãos, todo o processo de santificação tem a ver com Jesus. Aqui vemos que o sangue de Jesus
santifica. Hebreus capítulo 13, versículo 12, mostra esta mesma verdade, de que a santificação ou santidade vem por meio do sangue de Jesus. Quem santifica também é o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, fala daqueles irmãos que, pelo contexto entendemos, viviam uma vida em maldade, em pecado, em trevas, e depois que entendem o Evangelho, vem a Cristo, aí diz, vocês foram santificados, vocês foram justificados, santificados pelo Espírito do nosso Deus. Então o Espírito Santo é agente santificador, mas o próprio Espírito Santo ele é chamado também de Espírito de Cristo. Então veja como todo o processo está ligado a Cristo. Não está ligado a uma fonte terrena, não está ligado a uma fonte humana, está ligada ao próprio Cristo. E o outro meio santificador de Deus é a palavra. O próprio Jesus, naquela grande oração chamada oração intercessória do Evangelho de São João, capítulo 17, quando chega no versículo de número 17, ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Os amigos e irmãos podem observar, quem santifica é o sangue de Cristo, quem santifica é o Espírito de Cristo, e quem santifica é a palavra de Deus. E agora o amigo ou irmão que está pensando e que está meditando e refletindo comigo na Bíblia, pode ficar pensando, mas é a palavra de Deus. Sim, mas a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, diz o nome pelo qual ele se chama é Palavra de Deus. Então, a própria palavra é o Senhor. O Senhor Jesus é a palavra viva de Deus. Então, todos os meios santificadores bíblicos passam por Jesus. A fonte é em Jesus. Por isso que Ele é a nossa santificação. Ele é a nossa sabedoria, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa santificação. E aqui a mesma recomendação ou a mesma conclusão bíblica de sabedoria e de justiça, né? Com a santificação aqui efetuada por Cristo. Cristo é a nossa santificação. A santificação vem dele, a fonte é Ele. E os meios santificadores, todos os meios santificadores estão ligados a Cristo. O sangue é o sangue de Jesus. O Espírito é chamado Espírito de Cristo. E a palavra é Ele mesmo, o Verbo divino, a palavra viva de Deus. Glória a Deus. Mas, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, o texto prossegue dizendo: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Jesus é sabedoria, Jesus é justiça, Jesus é santificação. E Jesus aqui, ele conclui, pelo menos no versículo 30, dizendo redenção. Redenção significa libertação por meio de um preço pago. E Jesus é a redenção. Por que Jesus é a redenção? Porque Ele a efetuou, Ele a realizou. Ninguém mais, nenhum dos apóstolos, nenhum dos discípulos, nenhum profeta do Antigo Testamento, nenhum grande historiador, nenhum grande psicólogo, nenhum grande filósofo, nenhum grande religioso, nenhum grande líder religioso, ninguém. Só quem morreu na cruz para pagar o preço pela salvação da humanidade, e é por isso que as pessoas dizem, não, mas o cristianismo é muito exclusivista, porque o cristianismo quer que seja só Jesus, que só Jesus é o Salvador, e alguém quer colocar Jesus como uma opção mais,
que existem muitos salvadores e que Jesus é uma opção mais. Mas não, Jesus é o único. Por quê? Porque ele efetuou, ele realizou. Quem foi à cruz e derramou o sangue redentor, o sangue remidor, foi ele. Por isso que ele é a nossa redenção. Ele pagou o preço, o alto preço, ou bom preço, na linguagem neotestamentária. Foi ele quem pagou. Então ele é de fato e de direito o único salvador da humanidade, o Redentor. Ou na linguagem paulina, do nosso versículo base, ele é a nossa redenção. O que é que você precisa, meu amigo? Você precisa de sabedoria? Cristo Jesus, por Deus foi feito sabedoria. Você precisa de justiça? Cristo Jesus, por Deus, foi feito tua justiça. Você precisa de santificação? Cristo Jesus é santificação. Você precisa de redenção? Cristo Jesus é redenção para a tua vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e estaremos neste momento orando por todos e convidando, se alguém deseja, embora que esteja na sua casa, mas pode orar conosco. E se quer ter Jesus como sua sabedoria, justiça, santificação e redenção, ore ao Pai agora. Fale com o Pai em nome de Jesus e o receba. E logo você procure a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, presidida pelo pastor Ailton José Alves. O nosso templo central está na Avenida Cruz Cabugá, número 29, Santo Amaro, Recife. Ou uma congregação que certamente tem perto da sua casa, onde vai receber as orientações bíblicas para permanecer seguindo e servindo a Jesus Cristo. Agora iremos orar por todos em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por mais uma oportunidade de compartilhar uma saudação da tua palavra, uma reflexão bíblica. Que esta palavra produza, Senhor, nos corações o efeito, a eficácia que a palavra tem. Tua palavra diz que tua palavra não volta vazia. Tua palavra também diz que tua palavra é viva e eficaz e é penetrante como uma espada de 2 gumes. Assim, Senhor, faz a tua obra nos corações e nas vidas. Ajuda a cada telespectador, a cada amigo e a cada irmão. E a todos nós continua ajudando e abençoando. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.